Olá, meus amigos, e no programa de hoje nós vamos debater as ações do PROCON aqui em nossa capital com o diretor do órgão, Leandro Almeida. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Vê só, vê só, vê só, por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, vê só, vê só, quem te viu, quem te vê, pra ver que tá melhor. É a prefeitura com trabalho bem maior. Da orla, a gota por amor a Maceió. Vai com tudo, trabalhando para todos. Eficiência, buscando o melhor. Tá no pique, tá com pressa, pavimentando rua. A prefeitura pisou no acelerador. Tá no pique, tá no grau. Vê só, vê só, vê só, por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, vê só, vê só, quem te viu, quem te vê, pra ver que tá melhor. Tá no grau. A cidade de todos nós, a capital que mais vacina do Brasil. O exemplo, nossa escola municipal. Amamos Maceió, a cidade do bem. Tá bonita, iluminada, como a gente nunca viu. Tá no grau. Vê só, vê só, vê só, quem te viu, quem te vê, pra ver que tá melhor. Tá no pique, Maceió, o trabalho não para, aqui somos o sol. Cidade de todos nós. Olá, meus amigos, um grande abraço. Está começando mais um Espaço Aberto. E no programa de hoje nós vamos debater as ações do PROCON Maceió com o diretor do órgão que já está aqui com a gente, Leandro Almeida, a quem a gente antecipadamente já agradece pela presença, né? E é sempre bom ter você, já que esse é um programa que tem como principal finalidade discutir as mais relevantes ações e assuntos da sociedade de uma forma em geral. Leandro, inicialmente, boa tarde, muito obrigado pela participação aqui com a gente. O órgão aqui no município de Maceió, ele é muito recente, ele é de 2017, mas pode-se dizer que hoje o PROCON Maceió é um órgão consolidado e que já pode comemorar muitas conquistas, Leandro? Boa tarde, Oscar. Sim, apesar de ser um órgão de pouco tempo, né, 2017 para cá, 5 anos, um pouquinho mais, que nós inauguramos em maio de 2017 e com o trabalho de toda a equipe, né? Então não é um trabalho só meu, mas é um trabalho de toda a equipe, um incentivo que a gente encontra também agora com a gestão do prefeito JHC, a gente consegue ter um reconhecimento não só aqui da população da cidade de Maceió, mas o órgão ele é citado e mencionado em questões do Estado e até fora do Brasil. Então a gente tem um órgão sim consolidado em pouco tempo. Você acredita que hoje a população ela já é mais consciente com relação aos seus direitos? Porque muito se falava antigamente que o povo não sabia reclamar, que o povo era muito passivo, que aceitava as coisas que eram impostas e não reagia. Você acha que com a atuação do PROCON esse cenário está mudando, Leandro? Olha, o cenário tem sim mudado. Tá? As pessoas elas perceberam que, como você disse, que é importante fazer a reclamação, mas a gente ainda sofre muito com a falta da reclamação oficial. As pessoas reclamam muito um com os outros, elas às vezes reclamam no próprio estabelecimento, quando o direito, ela entende que o direito dela foi de alguma forma prejudicado, mas ainda é necessário clamar à população que busque os órgãos oficiais. E eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho certeza que se a gente tivesse interatividade com o seu telespectador e perguntasse quem já passou mais de meia hora na fila do banco, certamente boa parte da audiência ia dizer sim, eu também já passei. Mas sobre o mesmo tema eu pergunto, quem de vocês que passou mais de meia hora foi fazer uma reclamação no PROCON? E eu tenho certeza que a resposta vai ser muito pequena. O resultado vai ser pequeno. Então, esse é um dos grandes problemas. As pessoas reclamam, sim, elas já sabem do seu direito, mas ainda é necessário que ela busque os órgãos oficiais para fazer a sua reclamação. A gente está falando de um órgão que muitas vezes, para atuar, ele precisa ser provocado, né? Obviamente pela denúncia que é feita pelas pessoas. Mas também existem as ações preventivas, né, Leandro? Vocês realizam campanhas em períodos
específicos de ano, volta às aulas, em datas especiais como Dia das Mães, ou outras que concentram um volume de negócios muito grande e tal. É essa a ação de um órgão de defesa do consumidor, não agir apenas quando é provocado pelo consumidor, mas sim de forma antecipada? Perfeito. A gente faz, como você citou, nas datas sazonais, a gente divulga, faz um trabalho de pesquisa de preço, sempre com o objetivo de provocar no consumidor que ele crie o hábito de fazer as suas próprias pesquisas. Muita gente, casos, por exemplo, das pessoas que se arrependem quando compram alguma coisa, casos das pessoas que são fraudadas, compram algo e acabam não recebendo ou caindo em golpes. Isso está estritamente ligado a pesquisar, não só o preço do produto, mas pesquisar como é a idoneidade daquela loja, pesquisar como é a forma de trabalho, de entrega do produto ou do serviço, das políticas de troca. Então a gente sempre reforça que a pesquisa não é só o preço é importantíssimo, mas também pesquisar todas essas questões que vão envolver a relação de consumo como um todo. Como eu disse, a prazo de entrega, política de troca, se a loja é uma loja idônea, se ela oferece formas de pagamento, se ela tem desconto, tudo isso é uma tratativa prévia que tem que ser feita antes de se comprar ou de se adquirir algum produto ou serviço. Mas mesmo assim, a gente realiza fiscalizações também. Como eu citei a questão do banco, da falta de demanda do consumidor, mas mesmo assim a gente faz fiscalizações, principalmente em datas específicas, no comércio, ações fiscalizatórias naqueles problemas que são os de maior interesse da população, que é o caso agora dos combustíveis, que a gente também tá em campo. Tudo isso dentro, obviamente, da estrutura, da possibilidade, da capacidade da estrutura que a gente tem. Aliás, até aproveitando você querer interromper, já interrompendo, Leandro, você citou a questão dos combustíveis. O que o PROCON pode fazer numa situação como essa? Pois é. Neste caso específico recente, de uma edição de um decreto que determina um limite máximo de cobrança de ICMS, verificar se efetivamente esse desconto, essa redução foi aplicada no preço final do consumidor. Mas a gente tem que entender que o combustível, como vários outros produtos, ele não sofre tabelamento, né? Essa intervenção no imposto é algo que é excepcional, inclusive a intervenção é até dezembro, mas é algo de excepcionalidade, porque o Estado não controla preços de produtos, mesmo sendo um produto essencial. Mas esse controle, quem acaba fazendo, parte ao consumidor em relação a buscar as melhores ofertas para forçar a concorrência à redução de preço, mas é necessário, especificamente sobre o combustível, haver outras políticas, não só na questão de fiscalização de preço, mas incentivo a novas formas de combustível, a novas formas de transporte. Agora, Maceió, por exemplo, dia de domingo, as pessoas não pagam ônibus. Isso deveria incentivar que as pessoas não saiam de carro, justamente para que não gastem com combustível. É preciso haver outras formas, seja de locomoção, como eu disse, ou de energia, para que a gente não fique refém da gasolina. Mas a fiscalização ela acontece, se há abusos são punidos, não só na questão da gasolina, mas na questão dos produtos alimentares, da questão dos planos de saúde. Todos esses setores a gente faz fiscalizações de ofício. Mas é muito importante reforçar a importância e o papel do consumidor. Como eu disse, na regulação de preço, buscando sempre as melhores ofertas, forçando uma concorrência, mas uma redução agressiva por parte de concorrência. E denunciando quando entender que existe alguma irregularidade. Agora você falou sobre a questão da denúncia. Quais são os campeões em reclamações aqui em Maceió? Pois como a gente estava falando das fiscalizações, a gente tem hoje, entre as 10 empresas mais reclamadas, figuram no polo principal ali, em primeiro e segundo lugar, as empresas
as concessionárias de serviço público, do caso da energia e da água, né? A água e a energia é um serviço, é um bem público que é prestado pelo um ente privado através de uma cessão do Estado, enfim. E esses hoje são os campeões de reclamação. No caso aqui a BRK e a Equatorial, no nosso estado, são as empresas que demandam maior reclamação dentro do órgão. Aí abaixo disso vem as questões financeiras. E a gente já tem aí como uma lupa para o endividamento, né? A gente passou por uma pandemia, vinha de uma recessão e agora com a pandemia a recessão está muito grande, a inflação muito alta, os números são muito altos de juros e então hoje um grande problema na área do direito do consumidor, direito das pessoas, é o superendividamento. E o que é que está sendo feito nesse sentido para tentar orientar a população a não cair em armadilhas que possam levar ao superendividamento, Leandro? Olha, no primeiro momento a gente teve aqui, em setembro, foi inaugurado assim que essa legislação foi alterada, a lei do superendividamento, ela não é uma lei solta, ela é uma lei que alterou artigos do Código de Defesa do Consumidor, não só na parte da proteção, mas também da defesa. Por quê? Ela trata a parte de defesa do consumidor, possibilitando os consumidores a sentar na mesa para negociar com os seus credores, algo que antes dessa alteração não era possível. As pessoas deviam, a empresa dizia, seu débito é esse, acabou a conversa, se você paga isso, ou você vai ficar com o nome sujo, vai ficar devendo e a dívida vai aumentando cada vez mais. Essa alteração na lei possibilitou, principalmente para as pessoas que são super endividadas, então são aquelas pessoas que elas recebem, elas não conseguem pagar o próprio sustento e pagar os débitos vencidos e vincentes, né? Essas pessoas elas têm um tratamento diferenciado. E aqui em Maceió, de forma pioneira, foi inaugurado um núcleo de superendividamento pelo prefeito JHC em setembro do ano passado. Como se trata de ações complexas, porque não é só negociar a dívida, não é só a pessoa sentar, falar, olha, eu quero uma negociação, e às vezes ela acaba não conseguindo pagar, ou então ela perde o emprego, acontece um caso fortuito, algum problema de saúde. Então, elaborar um plano de pagamento. A gente tem nesse núcleo o apoio de profissionais da área de economia, da área de psicologia. Então, tudo isso tratando a defesa. Além disso, as ações fiscalizatórias que a gente citou, uma delas é a questão da concessão de crédito, que aí é onde você trabalha a prevenção, no caso, a proteção. É aí onde pode estar a armadilha, né? Exatamente. Hoje você tem duas legislações bastante recentes, além da lei de superendividamento, a lei de proteção aos dados, né, a LGPD, que elas se conversam justamente nesse ponto. O maior índice de endividamento está ligado aos aposentados e pensionistas, que têm os seus dados muitas vezes vazados e acabam sendo vítimas do assédio agressivo das financeiras e das instituições financeiras. Então, o que acontece? A pessoa hoje, ela às vezes fica sabendo que aposentou, não por uma ligação do INSS, mas por uma ligação de uma empresa querendo emprestar dinheiro para aquela pessoa. Sem falar, isso eu estou falando dos casos do assédio agressivo das financeiras, sem falar das fraudes. A gente recebe reclamação de consumidor que tem no seu contra-cheque, tem na sua conta descontado um contrato financeiro de empréstimo ao qual ele nunca pactuou. Então você tem situações, e essas situações, muitas vezes, essa facilidade do acesso ao crédito é o que torna o consumidor, lá na frente, um superendividado. Então, como é a ação protetiva? É fiscalizando para tentar diminuir essa questão do assédio e das fraudes que são acometidas aos aposentados. Daí o cuidado que a gente tem que ter muito com os nossos dados, né, Leandro? Infelizmente, a gente sabe que muitas dessas informações são obtidas de forma fraudulenta. Existem empresas que, por má fé mesmo, compram dados de pessoas que acabam vazando, mas muitas vezes nós mesmos não temos cuidado, né? A gente acaba dispensando informações além do que a gente deveria,
Como você disse, é um absurdo. Você tem empresas que têm acesso a informações, né, além de outras empresas. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados e a quem a gente informa esses dados, né, Leandro? Perfeitamente. O maior patrimônio que as pessoas dispõem hoje são os seus dados. Porque você pode ser um assalariado, ganhar um salário mínimo ou ganhar uma bolsa de um programa de governo e simplesmente com as suas informações vem um estelionatário, vem um fraudador, faz um empréstimo, ou seja, ele com o seu crédito ele aplica um golpe e acaba muitas vezes, ou seja, tem gente que paga às vezes por desconhecimento. Paga porque não procura o seu direito. Então, é preciso procurar, além, obviamente, das fiscalizações que a gente faz nesse quesito, sim. Eu vou querer falar mais sobre superendividamento, querer falar também sobre o recente feirão, né, do Nome Limpo e outras ações do PROCON, como o PROCON Pro Porta a Porta, o PROCON Mirim. Tem muito assunto para a gente discutir, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Vê só, por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. É a prefeitura com trabalho bem maior. Da orla, a grota, Bora, Maceió. Vai com tudo, trabalhando para todos. Eficiência, buscando o melhor. Tá no pique, tá com pressa, pavimentando rua. A prefeitura pisou no acelerador. Tá no pique, tá no grau. Vê só, por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. Tá no grau. A cidade de todos nós, a capital que mais vacina do Brasil. Por exemplo, nossa escola municipal. Amamos Maceió, a cidade do bem. Tá bonita, iluminada, como a gente nunca viu. Tá no grau. Vê só, quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. Tá no pique, Maceió. O trabalho não para, aqui somos o sol. Cidade de todos nós. E já estamos de volta com o Espaço Aberto, recebendo hoje o diretor do PROCON Maceió, Leandro Almeida. Mais uma vez a gente agradece, né, a presença do Leandro. Sempre bom a gente discutir temas que são relevantes à sociedade. E durante o intervalo a gente estava batendo um papo sobre um fenômeno que ainda atinge muitos brasileiros. E eu mostrava até o meu aparelho celular ao Leandro, que é a quantidade ainda absurda de ligações que nós recebemos de telemarketing, né? Instrumentos são desenvolvidos, ferramentas são oferecidas à população e existe também a possibilidade de denúncia aos órgãos de proteção ao consumidor, Leandro? Existe sim, e mais do que a denúncia, existem ferramentas que estão disponíveis, que as pessoas podem utilizar para tentar inibir as ligações indesejadas. Uma ferramenta que está disponível de qualquer pessoa, pelo smartphone, pelo computador, é a plataforma www.nãomeperturbe.com.br. Não me perturbe sem tio, nãomeperturbe.com.br. Essa é uma plataforma da Anatel, disponível para você fazer o bloqueio de ligações de telemarketing, seja das empresas de telefonia, seja das instituições financeiras. Então, é uma primeira ferramenta que já vai inibir um pouco essas ligações. Mas elas podem ocorrer ainda. Mas existem algumas regras aqui. Uma delas é, mesmo o consumidor que tem débito, por exemplo, ele tem, as ligações, elas são limitadas por lei aqui do Estado, devem ser compreendidas de segunda a sexta, de 8 às 20 horas, e nos sábados, de 8 às 14. Qualquer ligação fora desse horário, ainda que seja para cobrança de uma pessoa que deve, ela está sendo feita de forma irregular. E aí, o que o consumidor deve fazer nesses casos é, sendo possível, identificar qual é a empresa que está ligando. E aí uma forma de identificação também já disponível para as ligações de telemarketing, as empresas são obrigadas a usar o prefixo 0303. Ou seja, qualquer empresa que vá ligar para te oferecer algum serviço, algum produto, ela tem que ligar por esse canal para permitir que você identifique logo na ligação, ali na chamada, e caso você não queira, não atender aquela ligação. Mas, se essa ligação insistir e você anota qual é o dia, a hora,
Hoje você consegue printar a tela do seu celular e procure o PROCON com essa informação. A comprovação das ligações, qual é a empresa que está ligando, e aí essa empresa ela está sujeita a multa e até a justiça nos tribunais já estão entendendo que isso perturba demasiadamente o consumidor e que é cabível a indenizações morais por isso. Então, as pessoas elas têm canais, têm ferramentas, é importante que elas busquem o seu direito. Não depende só da fiscalização, apesar da gente No caso como esse, a provocação ela é importantíssima, muito importante, porque eu não sei exatamente quem está ligando para o seu celular. Né? É uma coisa que é sua, pessoal. Então, nesse caso, é importante que você faça a denúncia. Primeiro, utilize os canais de bloqueio, como eu já disse aqui, nãomeperturbe.com.br, canal do governo federal. Aí você, se isso não resolver, que você anote, veja quem está ligando e faça a denúncia através do PROCON de Maceió. E mais uma vez reforçando, gente, cuidado com os seus dados, com as suas informações, né? Passe também o seu telefone para qualquer pessoa, né? Às vezes você é abordado no meio da rua por alguém e acha que é um dado irrelevante, o número do seu aparelho celular. Não é. Então tome cuidado com as suas informações pessoais para que elas não possam ser usadas de forma indevida. Recentemente nós tivemos um grande feirão, né, que aconteceu aqui em Maceió, que foi o Feirão do Nome Limpo. Eu costumo dizer, Leandro, que o povo, principalmente o mais humilde, ele tem uma característica ímpar. Ele é um bom pagador. Né? Ele faz questão de bater no peito e dizer que tem um nome limpo. Né? Que tem um nome limpo na praça para que ele possa ter crédito. Obviamente, pela situação econômica do país, infelizmente a inflação alta, o índice de desemprego muito grande, pode acontecer desse mesmo bom pagador acabar se atrapalhando e não conseguir pagar suas contas. Saldo foi positivo? Existe a possibilidade de um novo feirão para quem não conseguiu aproveitar as vantagens do primeiro, Leandro? Olha, o feirão ele foi extremamente positivo. A gente tem hoje 60% da população brasileira ela está endividada. Então, não é diferente em Alagoas. 60% das pessoas elas estão endividadas. Dessas 60%, 20% delas estão super endividadas. E aí você tem uma ação que coloca o consumidor ali para negociar dentro das possibilidades que esse consumidor tem para pagar a sua dívida e resolver o seu problema, é uma ação fantástica. Só em números, assim, a empresa que mais tinha consumidores inadimplentes na sua carteira, fez um volume de 5 milhões de reais em negociação durante a Feira do Nome Limpo. Um dinheiro que ela poderia dar até como perdido em algumas situações. Né? Ou seja, é interessante para os dois lados. Então, né? Exatamente, é bom para as empresas porque ela acaba recebendo um valor que para ela poderia estar perdido. É bom para o consumidor que recupera o seu fôlego financeiro e pode se sentir inserido novamente no mercado financeiro, porque a pessoa quando deve, ela não afeta só o bolso, que é uma parte importante do corpo, mas tem pessoas que afetam o seu psicológico, que tem integridade, porque como você bem falou, as pessoas mais pobres são aquelas que elas mais se preocupam com o único bem que ela tem muitas vezes é o seu próprio nome. Então, ter o nome limpo, possibilidade de limpar o seu nome, realmente é uma ação que traz um benefício muito grande, e essa ação ocorreu ano passado, próximo ao final do ano. Teve o apoio da Prefeitura de Maceió, teve o apoio do então senador Rodrigo Cunha. E esse ano, sim, a gente pretende fazer, talvez nos mesmos moldes, provavelmente pós-eleição, porque as questões eleitorais elas podem prejudicar, ou enfim, a gente não quer isso. E até porque no final do ano é quando as pessoas recebem aquele 13º e é quando elas estão ali ansiosas para ter uma redução de juros, uma redução de taxa. Então, a gente tem os balcões do PROCON abertos diariamente, todos os dias, para tentar uma negociação com as empresas. Isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas querem, eu quero agora, não quero esperar o final do ano, não quero esperar um feirão. A gente já consegue trabalhar com alguma redução de juros
diariamente através do PROCON, porque, como a gente disse, o PROCON Maceió tem obtido uma referência nacional, principalmente nessa questão do superendividamento e do endividamento dos consumidores. Maceió foi inaugurado o primeiro núcleo de apoio ao superendividado do Brasil após a reforma do Código de Defesa do Consumidor. Hoje, a gente tem uma cadeira no grupo de trabalho da Secretaria Nacional do Consumidor, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, também sobre o tema do superendividado. Então, é um tema que, para nós, é muito importante, porque o nosso estado é um dos estados mais pobres, consequentemente, é um dos estados que tem o maior número de pessoas endividadas, e aí é preciso ter esse olhar para essas pessoas, porque a maior parte das pessoas aqui que estão endividadas, elas têm boa fé, elas querem pagar suas dívidas, elas precisam de oportunidade. Agora, para que a gente possa entender, eu queria bater nessa tecla, Leandro. Dívida todos nós temos. Né? Se você tem uma parcela de alguma coisa que você comprou, né, a conta da sua energia, enfim, tudo isso você vai pagar sazonalmente, pelo menos a cada 30 dias você vai pagar. Quando é considerado superendividamento? Né? Se algumas dívidas a gente já sabe que tem naturalmente. Pronto. A lei ela excluiu, por exemplo, as pessoas que têm débito com garantia de bem real. Que débitos são esses? Financiamento de veículo, financiamento de casa. Nesses casos, o próprio bem ele serve para garantir aquela dívida. Então, a lei excluiu esse tipo de débito. Mas se a pessoa está endividada, financiamentos, empréstimos atrasados, e com o que ela ganha, ela não conseguiria pagar, por exemplo, o que é essencial para a vida, como escola, como remédio, medicamento, como o seu lar, o seu aluguel. Então, esses processos eles são mais complexos. Para você ter uma ideia, uma negociação de uma pessoa endividada, a gente consegue fazer em 30 a 40 dias. No caso do superendividado, é um processo que tramita por 4 a 5 meses, porque o consumidor precisa comprovar o seu rendimento, ele precisa comprovar as empresas, a gente notifica para que elas apresentem quais são os contratos que o consumidor tem pendente. A gente elabora um plano de pagamento com o consentimento do consumidor e com a ciência de que se ele entrar naquele programa, ele vai ficar 5 anos, tá, para saldar o seu débito, e nesses 5 anos ele não vai poder adquirir outros débitos e não vai poder desonrar esse contrato sob pena de ele não poder utilizar desse mesmo dispositivo legal para a realização de uma nova negociação. E se esse processo, que é feito com a presença de um conciliador cadastrado no Tribunal de Justiça, ele é homologado ou vem ser homologado na Justiça, justamente o consumidor se vincula a todo esse processo de recuperação financeira. Então, superendividado é isso, é uma pessoa que, com o que ela ganha, ela não consegue mais pagar suas dívidas, sem que ela comprometa o seu mínimo existencial, algo que ela precisa para sobreviver. Então, eu ganho um salário mínimo, eu preciso para sobreviver com medicamento, cesta básica e habitação, eu só disponho de 30% do meu salário. E 30% do meu salário não paga nenhuma das dívidas que eu tenho. Então, essa pessoa ela já se enquadra no superendividado. Agora, as pessoas têm um bom salário, têm dívidas, estão pagando em dia. Nesses casos, o que a gente às vezes tenta fazer é uma renegociação de um contrato. É um contrato que está em atraso, mas ele tem condição de pagar. A gente tenta reduzir os juros que está sendo aplicado. Então, como eu disse, diariamente a gente atende todos os consumidores que têm alguma dívida. E se na classificação desse consumidor a gente entender que ele é superendividado, ele é chamado de lado e é feito todo esse outro tratamento que a gente chama com ele, para que ele entenda a situação que ele está vivenciando ali. Pois é, eu vou falar sobre os canais de atendimento, né, onde as pessoas podem procurar atendimento, mas que fique claro, é sempre bom colocar, como foi dito agora há pouco pelo Leandro, que você tem aí uma atuação multiprofissional. Você não tem só o advogado que vai ouvir e que vai orientar você para questões legais, muitas vezes um economista, alguma coisa.
Você tem acompanhamento psicológico, caso seja necessário, que a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, né, acabam tendo uma compulsão, né, pelo consumo e podem acabar se superendividando. Ou seja, é uma ação muito profissional, né, Leandro? Perfeitamente. Você tem diversos profissionais trabalhando no problema daquela pessoa. Esse núcleo ele foi aberto em uma parceria com uma instituição educacional que disponibilizou como um núcleo de atendimento psicológico, onde a lei sugere, recomenda que o consumidor busque esse atendimento em alguns casos específicos. A obrigação de ter na formulação da recuperação um profissional de economia para fazer uma planilha financeira, olhando para a vida financeira do consumidor, olhando para o débito e verificando uma possibilidade da reconstrução, como eu disse, num prazo máximo de 5 anos. E o conciliador que media a audiência global, que é uma audiência onde são convocados todos os credores daquele consumidor, para que eles tomem conhecimento de como está a vida financeira e como ele faz para pagar e saldar os seus débitos. Antes da gente encerrar, onde procurar o Procon Maceió, Leandro? Olha, Procon Maceió, a gente atende em unidade sede, ali no anexo da Secretaria Municipal de Economia, na Pedro Monteiro, 47, no centro. Lá é a nossa sede. A gente tem um anexo lá no estacionamento da SEMEC. A gente tem a unidade no Farol, na Iris Alagoense 458, numa parceria com a Faculdade SESMAC. A gente tem na José de Alencar, também no Farol, um núcleo de atendimento na Faculdade Uninassal. O nosso núcleo de superendividado, que também faz atendimento, os atendimentos normais ali na faculdade UMJ, que fica na Presidente Roosevelt, ali no Barro Duro. E pelos nossos canais eletrônicos, aí o nosso WhatsApp, que é o 988828326, e o telefone 0800 082 4567. Ou seja, pessoalmente, presencialmente nas unidades ou através dos nossos canais eletrônicos. O consumidor faz o atendimento, tira suas dúvidas, faz a sua reclamação, faz a sua denúncia. Tudo isso à disposição aí da nossa população aqui de Maceió. Leandro, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Leandro Almeida, diretor do Procon, está aí uma aula de direito do consumidor para você. E como a gente falou, a gente tem que aprender a reclamar mais os nossos direitos. Muito obrigado pelo carinho de todos. Em breve a gente está de volta. Quando voltar é porque eu estarei com Deus. Mas se eu voltar é porque Deus estará comigo. Beijo, gente. Até mais.